Neste momento, ao largo da costa de Gênova, Itália, equipes de construção estão deliberadamente afundando edifícios no Mediterrâneo. Embora isso possa soar como loucura, na verdade é um dos projetos de construção marítima mais elaborados da Europa e parte de uma tentativa de redesenhar um dos portos mais importantes do continente em torno da economia global moderna. Cada edifício é, na verdade, um caixão de concreto oco, com mais de 30 metros de altura e quase 70 metros de comprimento. São puxados para a posição por rebocadores. Suas câmaras internas são então lentamente inundadas e, ao longo de horas, eles eventualmente desaparecem sob a superfície. Uma a uma, estão gradualmente se tornando parte de um novo quebra-mar, que eventualmente se estenderá por mais de 6 quilômetros pelo mar. Mas, enquanto a tarefa física pode ser extraordinariamente complicada, a razão para fazê-lo acaba sendo brutalmente simples. Os navios porta-contêineres de hoje cresceram tanto que o porto existente de Gênova se tornou muito apertado para muitos deles entrarem e manobrarem facilmente. E como a cidade está presa entre o mar e montanhas íngremes, não há muitas direções para expandir o porto. Assim, a Itália optou por mover a borda do porto centenas de metros para mais longe no mar, na esperança de que navios maiores, transportando mais do comércio mundial, sigam. Neste episódio de Looking For, vamos analisar por que Gênova está fazendo uma aposta tão grande em seu porto, como os engenheiros estão construindo uma estrutura dessa escala em águas profundas, e o que isso pode significar para o fluxo de comércio pela Europa. Porque por trás do espetáculo de gigantes de concreto afundando, há uma questão muito maior. Será que reconstruir a entrada de um porto pode remodelar a conexão de um continente inteiro com o mundo? A importância do Porto de Gênova para o comércio europeu é reconhecível mesmo se tudo o que você fizer for simplesmente olhar para um mapa. Ele está localizado no topo do Mediterrâneo. Mas ainda mais do que isso, está situado na parte inferior de uma faixa extremamente importante da Europa. Atravessando países como Itália, Suíça, Alemanha, Bélgica e Países Baixos, há uma imensa concentração de cidades, junto com muitas fábricas e consumidores. Gênova também é um dos pontos terminais ao sul do corredor de carga Reno-Alpino, uma vasta rede ferroviária que conecta o Mediterrâneo a algumas das regiões mais industrializadas e densamente povoadas da Europa, e eventualmente aos enormes portos do Mar do Norte de Roterdã, Antuérpia e Amsterdã. A posição de Gênova deve ser teoricamente atraente para o comércio proveniente da Ásia, pois oferece a oportunidade para os navios que emergem do Canal de Suez de virar para o norte e chegar à Itália sem fazer a viagem muito mais longa ao redor da Espanha, através do Estreito de Gibraltar e em direção ao norte da Europa. Na verdade, a Comissão Europeia até concluiu após um estudo de 2016 que os portos mediterrâneos têm uma vantagem marítima natural na rota comercial entre a Ásia e a Europa. No entanto, curiosamente, grande parte do comércio marítimo da Europa tradicionalmente seguiu a rota mais longa através do Estreito de Gibraltar e subiu em direção aos portos do norte, como Antuérpia, Bruges, Roterdã e Hamburgo. Parte da razão é que esses portos do norte estão no centro de enormes ecossistemas logísticos com terminais expansivos, vias navegáveis interiores, rodovias e ferrovias capazes de distribuir carga por todo o continente. Na verdade, o sistema do norte se tornou tão dominante no comércio marítimo europeu que os 3 portos que mencionei são os 3 maiores portos por volume de carga em toda a Europa. O problema de Gênova é que sua posição promissora no mapa esconde uma geografia extremamente difícil. A cidade ocupa uma faixa estreita de terra entre o Mar da Ligúria e os Montes Apeninos. Sua orla já está cheia de instalações portuárias, estradas, linhas de trem e um denso desenvolvimento urbano. Mover carga para o interior quase imediatamente requer que ela escale, ou, cada vez mais, passe por túneis sob terrenos íngremes e montanhosos. Para competir, Gênova deve criar uma rota confiável para levar a carga do porto para o resto da Europa. É por isso que, por exemplo, a Gestora Nacional de Infraestrutura Ferroviária da Itália, Rete Ferroviaria Italiana, está desenvolvendo o terceiro passo dei Giove, um projeto de ferrovia de alta velocidade destinado a melhorar a conexão entre Gênova, Milão e o mais amplo corredor Reno-Alpes. Mas nem esta ferrovia de alta velocidade, nem qualquer outro investimento valerão a pena, a menos que Gênova resolva primeiro seu problema mais imediato, que é que o próprio porto é simplesmente pequeno demais. Nas últimas décadas, as empresas de transporte marítimo têm se voltado cada vez mais para embarcações maiores, principalmente para reduzir custos. De acordo com a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, o tamanho médio dos navios porta-contêineres mais que dobrou desde 1996, enquanto embarcações capazes de transportar mais de 20 mil contêineres padrão tornaram-se uma característica significativa da frota global. Navios maiores precisam de águas mais profundas, entradas mais largas, berços mais longos e enormes áreas para desacelerar, virar e manobrar. Eles também descarregam grandes quantidades de carga de uma vez, colocando pressão adicional sobre guindastes, terminais, ferrovias e estradas.
Gênova não pode mover as montanhas atrás dela. Não pode facilmente eliminar a cidade que a rodeia, e não pode convencer a indústria global de transporte marítimo a simplesmente voltar a usar navios menores, não importa quão educadamente peça. E quando você eliminou todas as soluções possíveis, a solução restante, por mais improvável que seja, deve ser a correta. Então, na única direção que está disponível, o porto está se expandindo para o mar. No caso de Gênova, o passo mais importante é mover a parede que define o porto, o quebra-mar. Os quebra-mares atuam como barreiras entre os portos e o mar aberto além deles. Ao absorver e redirecionar a força das ondas que chegam, eles criam águas mais calmas, permitindo que os navios se aproximem dos terminais, manobrem com segurança e permaneçam estáveis enquanto a carga é transferida. Mas o quebra-mar existente em Gênova também impõe um limite rígido na quantidade de água protegida disponível dentro do porto. Isso é importante porque um navio porta-contêineres moderno não precisa apenas de um cais longo o suficiente para acomodá-lo. Navios com mais de 400 metros de comprimento devem primeiro passar pela entrada do porto, reduzir a velocidade e girar com a ajuda de rebocadores antes de poderem se aproximar de um terminal. Se você imaginar um arranha-céu deitado de lado e quanto espaço ele precisaria para poder girar livremente, você tem uma ideia da magnitude de que estamos falando. Como mencionado anteriormente, a configuração final de Gênova verá o novo quebra-mar estender-se por impressionantes 6 quilômetros mar adentro. É tão longe da costa que levaria quase 1h30 para percorrer essa mesma distância em terra. Na verdade, é quase mais preciso descrever o novo quebra-mar como esculpir um grande lago no oceano, onde as águas serão mais calmas e estáveis. A primeira fase da construção criará uma nova entrada no lado leste do porto, medindo 310 metros de largura, enquanto amplia substancialmente a área disponível para manobras dos navios. Uma fase posterior irá alargar o canal em frente aos terminais de Sampierdarena para aproximadamente 500 metros, melhorando o acesso pelo principal bacia comercial de Gênova. Isso permitirá que o porto receba navios porta-contêineres com mais de 400 metros de comprimento e 60 metros de largura, junto com a mais nova geração de enormes navios de cruzeiro, concedendo-lhes uma bacia de manobra de 800 metros de diâmetro. Para referência, de acordo com a Autoridade Portuária do Oeste da Ligúria, isto representará um aumento de 45% em relação ao diâmetro atual da bacia de viragem de 550 metros. A ampliação da entrada e do canal de navegação é ainda mais dramática. O canal de navegação atual está reduzido a apenas 150 metros, o que significa que o novo canal mais do que dobrará o seu antecessor. Agravando o desafio de construir tudo isso está o fato de que tudo deve ser feito enquanto Gênova, em sua forma atual, permanece operacional. A nova barreira está sendo montada além da existente, enquanto os navios comerciais continuam se movendo pelo porto. À medida que seções do novo quebra-mar se tornam utilizáveis, o porto pode ser gradualmente rearranjado em torno de suas novas entradas e espaços de manobra. Em um mapa, a lógica parece simples: mover a parede para fora, criar mais espaço e, em seguida, simplesmente abrir o porto para navios maiores. Mas o que funciona bem em um mapa torna-se consideravelmente mais difícil abaixo da superfície. Ao se mover para o aberto do Mediterrâneo, o projeto atinge águas substancialmente mais profundas, até 50 metros, ou aproximadamente a altura de um prédio de 15 andares. E no fundo daquela água encontra-se uma camada de sedimentos marinhos muito fraca para suportar uma parede de 6 quilômetros sem preparação extensiva. Essa preparação já se tornou uma das maiores partes do esforço de construção. Enquanto as equipes afundam os cais de concreto ao longo das seções concluídas, outros times ainda estão fortalecendo o leito marinho e montando a vasta fundação de rocha mais adiante na rota. O processo começa com a inserção de dezenas de milhares de colunas de cascalho compactado no fraco sedimento marinho. Sondas especializadas chamadas vibroflotadores descem de plataformas flutuantes e vibram em direção ao leito do mar. À medida que sobem, o cascalho ao redor flui para preencher o espaço que criam. Esse mesmo cascalho é então compactado em colunas verticais com até 13 metros de altura. O processo é então repetido dezenas de milhares de vezes. Essas colunas de cascalho fortalecem o sedimento ao redor, melhoram a drenagem e reduzem o risco de a imensa estrutura acima se assentar de maneira desigual. As equipes então cobrem esse leito marítimo aprimorado com uma enorme fundação de cascalho e rocha. No total, espera-se que o quebra-mar completo exija cerca de 9 milhões de toneladas de pedra, algumas extraídas na Itália e na Espanha, e outras reutilizadas do antigo quebra-mar à medida que ele é gradualmente desmantelado. Uma vez que uma seção do leito marinho melhorado é coberta com a fundação de cascalho e rocha, a próxima etapa é adicionar um dos caixões de concreto oco.
Estas são lançadas em um local de produção flutuante na costa de Vado Ligure, 40 quilômetros a oeste de Gênova. A maior dessas 3 estruturas mede 33 metros de altura, 30 metros de largura e 67 metros de comprimento. Portanto, elas precisam ser ocas para permanecerem à tona enquanto rebocadores as manobram para o local. Mesmo ocas pesam tanto quanto 10.000 toneladas métricas. Os caixões são divididos internamente em muitos compartimentos ocos. As equipes, então, inundam as câmaras separadas uma de cada vez em uma sequência controlada, abaixando lentamente toda a estrutura até que ela descanse na fundação preparada, a até 50 metros abaixo da superfície. O próprio concreto também foi especialmente formulado para este ambiente. A água do mar pode penetrar gradualmente no concreto comum. Permitindo que os cloretos alcancem e corroam as armaduras de aço no interior. Para os caixões de Gênova, engenheiros da Heidelberg Materials Italy desenvolveram uma mistura mais impermeável, destinada a retardar esse processo e resistir a décadas de exposição à água salgada, às ondas e às mudanças climáticas. Parte do concreto é produzido por uma planta de mistura dupla montada em uma barcaça flutuante a cerca de 800 metros da costa de Gênova. Durante o dia, fornece concreto diretamente às equipes que constroem as seções superiores do quebra-mar. À noite, ele retorna ao porto para recarregar matérias-primas. Tudo isso enquanto opera em uma plataforma que se move constantemente com o vento e as ondas. Esta é uma inovação única que requer um equilíbrio delicado entre a tecnologia feita pelo homem e as forças da natureza. Uma vez que um caixão atinge o fundo do mar, suas câmaras internas inundadas são preenchidas com material rochoso, adicionando o peso que o ancora permanentemente no lugar. As equipes completam então a estrutura superior e adicionam o paredão que absorverá a força das ondas que chegam. Esta sequência está sendo repetida ao longo de toda a rota. A partir de junho de 2026, 24 caixões foram instalados, e o quebra-mar emergente se estendia além de seu primeiro quilômetro, enquanto a construção da fundação continuava mais adiante. No final, mais de 70 destes edifícios de concreto estarão lado a lado, a maioria quase completamente invisível, formando uma nova fronteira entre o porto de Gênova e o Mediterrâneo. Inevitavelmente, um projeto dessa magnitude também afetará o ambiente marinho. Os maiores riscos são a alteração das correntes locais e a perturbação dos habitats do fundo do mar. E existe um ponto em que um projeto tão grande simplesmente não pode evitar causar tais distúrbios ambientais. No entanto, para minimizar os danos, as equipes estão tomando várias medidas cuidadosamente calculadas, que incluem o rastreamento da qualidade da água, o monitoramento da vida marinha, a realocação de corais sensíveis e a realização de procedimentos de monitoramento visual e acústico para qualquer golfinho ou baleia ao longo das rotas de construção. Entregar tudo isso é responsabilidade do consórcio Per Genova Breakwater, um grupo de importantes empreiteiros europeus liderado pela empresa de infraestrutura Webuild. O contrato principal do consórcio é avaliado em 843 milhões de euros, enquanto o Banco Europeu de Investimento estima um custo total da fase A de 937 milhões de euros. As ações do consórcio são divididas de várias formas entre seus 4 participantes, com a Webuild ficando com a maior parte, 40%, tanto a Fincantieri quanto a Fincantieri Infrastructure ficando com 25%, e a Sidra, parte do grupo belga DEME, ficando com os 10% restantes. Isso torna este um dos maiores investimentos já feitos em um porto italiano. Mas, é claro, no final das contas, o valor do quebra-mar será medido pelos navios e cargas que ele pode atrair. E isso não dependerá apenas do porto em si, como já mencionado. Também dependerá da infraestrutura de transporte ao redor, e se esta pode competir com sistemas do norte, como os de Antuérpia, Roterdã e Hamburgo. No entanto, assumindo que todas as peças se encaixem, o impacto pode se estender muito além apenas da costa da Ligúria. De acordo com a estimativa da Webuild, Gênova está a aproximadamente 1.000 milhas náuticas, ou cerca de 2.000 quilômetros, mais perto dos principais portos asiáticos do que seus concorrentes no norte da Europa. Por exemplo, isso significa que Gênova poderia estar até 5 dias de navegação mais próxima de centros asiáticos como Xangai, Yokohama e Singapura. De acordo com projeções divulgadas pelos construtores e atribuídas à Autoridade Portuária de Gênova, o quebra-mar completo pode ajudar o tráfego comercial pelo porto a crescer entre 22% e 30% de 2027 a 2030. Com o passar do tempo, a autoridade estima que a receita adicional de contêineres, taxas portuárias e impostos possibilitados pelo projeto pode gerar aproximadamente 4,2 bilhões de euros em benefício econômico. Por enquanto, no entanto, esse futuro permanece escondido sob o Mediterrâneo, tomando forma um cais afundado de cada vez.
A primeira fase, abertura da nova entrada leste e expansão da área de manobra, está atualmente prevista para ser concluída em 2027. A segunda fase, incluindo o alargamento completo do canal de Saint-Pierre-d'Arena, está planejada para 2030. Só quando os maiores navios do mundo começarem a escolher Gênova é que saberemos se isso foi simplesmente um feito extraordinário de engenharia ou o momento em que o mapa comercial da Europa começou a se deslocar para o sul. Obrigado a todos por assistirem a este vídeo. Se você gostou desta história sobre uma cidade apostando forte em infraestrutura para tentar se destacar mais no cenário global, com certeza vai querer conferir nosso vídeo sobre o novo mega aeroporto de Addis Abeba, na Etiópia, que o país está gastando 10% de seu PIB total apenas para construir. Por enquanto é só, e nos vemos na próxima vez em Looking For.